Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Vasco solicita impugnação do edital de chamamento público do Maracanã. Hoje é tudo ou nada, hoje tem jogão. Hoje tem Flamengo e Palmeiras pela 33ª rodada do Brasileiro. Braz vai pra cima como plano B e articula um jeito de ter craque do Brasileirão com o Palmeiras. Acredita, nação! Em 2009, diferença de pontos do Flamengo para o líder na 33ª rodada era a mesma, 6 pontos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Hoje tem jogaço no Maracanã contra o Palmeiras pela 33ª rodada do Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 e vai ter a transmissão da TV Globo em TV aberta e do Premier Futebol Clube em TV paga para todo o Brasil. Apita o jogo pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Bruno Rafael Pires de Goiás e Kleber Lúcio Gil de Santa Catarina. No VAR, Rodolfo Toschi Marques do Paraná. Esse juiz aí, lembrando, foi aquele que foi muito elogiado pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Olho nele. Vale lembrar que o Gabigol, que ainda é dúvida para essa partida, pode ter uma boa oportunidade para espantar de vez a sua má fase, porque ele tem excelentes números contra o Palmeiras desde que chegou no Flamengo. Ao todo, ele já jogou contra o Palmeiras pelo Mengão 8 vezes e fez 8 gols, com uma média espetacular de 1 gol por jogo. Com certeza, mais uma vez, vamos ter casa cheia, porque até ontem já havia sido vendido mais de 52 mil ingressos com a torcida do Flamengo, esgotando os setores norte e leste inferior. O Flamengo é o atual 6º colocado na tabela com 53 pontos, enquanto o Verdão ocupa a 2ª posição com 56. Portanto, a distância entre as equipes é de apenas 3 pontos e ambas estão vivíssimas na briga pelo título brasileiro. O líder Botafogo tem 59 pontos e um jogo a menos que o Palmeiras, mas tropeçou nas últimas rodadas e agora vê a sua liderança, que chegou a ter 13 pontos de diferença, muito ameaçada. Para o jogo, o Tite não vai poder contar com Thiago Maia e Felipe Luiz, suspensos pelo 3º cartão amarelo, além de Bruno Henrique, que também vai cumprir suspensão por mais um jogo. E a notícia boa é o retorno do Gerson, que foi expulso no jogo contra o Santos e cumpriu a suspensão automática na última rodada contra o Fortaleza. Outra boa notícia é que joga aí o garoto Wesley, que não jogou no último jogo por causa de uma gastroenterite. O Davi Luiz com lesão no tornozelo direito e o Alan com a lesão na sola do pé esquerdo continuam em recuperação no departamento médico do Flamengo. E o Gabigol com dores na coxa direita ainda é dúvida. Do lado do Palmeiras, 3 jogadores retornam de suspensão e vão poder ser escalados pelo Abel Ferreira: Gustavo Gomes, Murilo e Rony. Os desfalques do Verdão seguem sendo Dudu com uma contusão no joelho e Gabriel Menino com tornozelo lesionado. Ambos se recuperam de cirurgias. Provável escalação do Flamengo: goleirão Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Na frente, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, técnico Tite. Palmeiras, o Everton, Gustavo Gomes, Luan e Murilo, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez, Breno Lopes e Hendrick, técnico Abel Ferreira. Ao todo, são 106 jogos entre eles, com 35 vitórias do Flamengo, 32 empates e 39 vitórias do Palmeiras. No último encontro entre os dois, deu um empate em 1-1 no Allianz Parque, com gols de Dudu e Arrascaeta. Vale lembrar que em 2019, o Mengão conquistou o hexacampeonato brasileiro com uma arrancada incrível. Naquela oportunidade, a distância entre eles, entre Palmeiras e Flamengo, também era de 6 pontos.
Com um ótimo aproveitamento, o Mengão tinha Adriano e Petkovic como os principais líderes aí do time e conseguiu vencer seus jogos, tirar a vantagem, se tornar o campeão daquele ano. Maravilha! Hoje, os mesmos pontos separam o Flamengo do Botafogo, o que reacende a chama da conquista do brasileiro. E agora, o primeiro adversário nas 6 finais é o próprio Palmeiras. Na 32ª rodada de 2009, o Flamengo foi derrotado pelo Barueri por 2-0 e pôde aí ter feito com que os rubro-negros jogassem a toalha como está sendo hoje, já que a distância estacionava em 6 pontos. Apesar disso, as esperanças voltaram depois de uma vitória simples sobre o Santos. Vamos conferir aí o caminho do Mengão até o hexacampeonato. Ganhou de 2-0 do Náutico lá dentro, empatou com o Goiás aqui dentro, ganhou do Corinthians lá de 2-0 e ganhou do Grêmio aqui de 2-1 com aquele gol do Ronaldo Angelim de cabeça. Com muitas coincidências aí pairando no ar, a torcida do Mengão se vê esperançosa pela briga pelo título, enquanto a do Botafogo, entra num cenário de preocupação, considerando o declínio das atuações do seu time na reta final do Brasileirão. Lembrando que essa diferença já foi de 13 pontos. A situação está embolada no topo da tabela e todo jogo é importantíssimo para a briga do título. É um outro campeonato. Vale destacar que o Palmeiras, para sair com os 3 pontos hoje do Maracanã, vai ter que quebrar um tabu longo, porque a última vez que ele venceu o Flamengo aqui no Maracanã foi em 2015, pelo Brasileirão daquele ano, no jogo que fechou a temporada do Alviverde. De lá para cá foram 5 jogos contra o Flamengo no Rio, com 3 empates e 2 vitórias. O Palmeiras não vence o Mengão em Brasileiros desde 2017. Meus amigos e minhas amigas, hoje é o primeiro dos 7 jogos que são tudo ou nada pra gente, porque a gente não pode nem pensar em empatar, a gente tem que ganhar de qualquer maneira. Damos aí, com certeza, um enorme passo para a nossa classificação no G4, se a gente ganhar hoje, e, consequentemente, para disputar aí ainda o título que está em aberto. Sim, eu acredito sim. O time tem que entrar ligadão no 220, com muita vontade, muita raça, muita disposição, determinação de ganhar, marcando em cima esse excelente time do Palmeiras. Na minha opinião, conhecendo bem o técnico Abel, ele vai jogar fechadinho, explorando a velocidade do Rony e do Hendrick nos contra-ataques. O Mengão tem que ficar de olho. Eu, sinceramente, estou muito confiante numa boa vitória do Mengão e te pergunto, você está acreditando aí que o Flamengo pode vencer o Palmeiras hoje? Coloca aí! É muita pedreira que o Mengão ainda tem pela frente, mas vamos combinar, dá para chegar. Vamos conferir os jogos da reta final do Flamengo no Brasileiro. O Flamengo ainda tem mais 7 partidas pelo Brasileiro e grande parte dos seus adversários são equipes grandes e que estão na parte de cima da tabela. Apesar dessa dificuldade toda, 5 desses 7 próximos jogos vão ser aqui no Maracanã. Flamengo e Palmeiras hoje, dia 8/11, Flamengo e Fluminense no Maracanã também, dia 11/11, sábado, Flamengo e Bragantino no Maracanã, 23/11, jogo foi adiado, América Mineiro e Flamengo lá em Uberlândia, 26/11, Flamengo e Atlético Mineiro aqui no Maracanã, 29/11, Flamengo e Cuiabá aqui no Maracanã, 3/12, e Flamengo e São Paulo lá no Morumbi, dia 6/12. Eu acredito, e você acredita? Coloca aí. O Vasco segue na busca pelo direito de ser um dos gestores do Maracanã e dessa vez ingressou com um pedido de impugnação do edital de chamamento aí público do Maracanã. Agora a Comissão de Licitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem até hoje para responder à solicitação do Vasco. Dessa forma, com a tentativa de impugnar o chamamento público, os vascaínos buscam evitar que o termo de permissão de uso, o TPU, seja concedido. Isso porque, nas regras atuais, está restrito apenas para organizações esportivas do Estado do Rio de Janeiro por 1 ano. Assim, a Arena 360 e a W Torre, parceiras do Vasco, estão impedidas de participar desse processo. O Vasco tem pouco tempo para tentar interferir no processo, pois a entrega dos envelopes por parte dos grupos interessados vai até amanhã, dia 9.
Além do Vasco, do grupo Metrópole e da dupla Fla-Flu, estão todos eles pela gestão do Maracanã. Para impugnar esse chamamento público, o Vasco questionou uma das exigências do governo do estado. O ponto colocado em xeque foi a apresentação de atestado de capacidade técnica em gestão da operação e manutenção de ginásio esportivo com capacidade mínima para 5.000 lugares por no mínimo 3 anos. Por outro lado, o Vasco diz que o ponto em questão não restringe a participação do clube e de qualquer outra organização esportiva do Rio de Janeiro, que não seja a dupla Fla-Flu, que tem a gestão temporária do Maracanã e do Maracanãzinho. E na visão do Vasco, isso não permite a concorrência. Ô Vascão, vai chorar na cama que é lugar quente, meu filho. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, rapidinho, muito obrigado. Manchete: Braz vai para cima com plano B, Abel vai arrancar os cabelos. Flamengo pode partir para cima de craque do Brasileirão com o Palmeiras. O Flamengo está no mercado em busca de opções para o técnico Tite na próxima temporada e pode pegar um ídolo do rival. O Mengão mantém conversas com o staff do De La Cruz e o desejo pela transferência é mútuo e também quer contratar um lateral esquerdo, um volante, um lateral direito, um zagueiro também para a temporada de 2024. O problema segue sendo o River Plate, que está emperrando as tratativas, porque entende que o Flamengo é um adversário direto pela briga da Libertadores. Apesar de dividir igualmente os direitos econômicos do jogador com o Liverpool do Uruguai, o clube argentino é quem manda nesta transação. Enquanto isso, o Flamengo mantém a paciência e vai continuar, sim, tentando contratar o De La Cruz para a função de meio-campo. O jogador é tratado como prioridade zero, mas a diretoria já busca um plano B em caso de insucesso. Segundo apurou a reportagem do Bola VIP, a outra opção da diretoria é o Gustavo Scarpa. O jogador não conseguiu deslanchar com o encerrado aí na Europa após brilhar com o técnico Abel Ferreira no Brasileirão de 2022 e está pedindo aí um salário de R$1 milhão para voltar para o Brasil. O Nottingham Forest da Inglaterra e o Olympiacos da Grécia, que são do mesmo dono, deixou avisado que só vai aceitar uma venda, algo impensável nesse momento, mas o Braz tem uma carta na manga. Em outras oportunidades, ele acabou ouvindo a mesma situação, mas acredita que os sucessos nas tratativas de Gabigol, Andreas Pereira, Ayrton Lucas e outros com empréstimo com opção de compra pode sim fazer com que consiga concluir um possível acordo nesses termos. Aí eu te pergunto, você pagaria R$1 milhão de salários para ter o Scarpa no Flamengo? Você acha que vale a pena? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e para cima deles hoje, Mengão com tudo!